O vídeo aqui, eu pretendo fazer ele sem muitas edições. Pretendo mexer muito nesse vídeo porque é um assunto rápido, porém muito sério. É, O Brasil ele tá passando por uma fase muito conturbada. Uma fase de transição e particularmente pra mim assusta muito. Isso que a gente só tá no, a gente não saiu do primeiro semestre do governo do Lula. A gente já presenciou, né, casos grotescos no governo Bolsonaro, né? Teve toda aquela polêmica de ah, conflito entre os poderes e tals. E, cara, eu não gostaria de falar isso, né? Mas, em parte, Bolsonaro tinha razão. Eu não sou bolsonarista até antes que alguém venha me julgar. Eu não votei no Bolsonaro, eu assumo isso, tá bom? Também não votei no Lula. Mas, enfim, essa transição, ela meio que já estava marcada desde as eleições, acredito eu. É só você olhar pro plano de governo do Lula. É nítido as intenções dele. Se você quiser, eu posso tentar deixar na descrição o plano de governo dele. Se eu ainda tiver o arquivo ou se ainda tiver na internet, né? E o Lula ele tá buscando todas as ferramentas possíveis, né, para fazer esse seu plano de governo se cumprir, né? Mesmo que essas ferramentas sejam imorais ou ilegais. A PL 2630, né, que é a PL das fake news, ou popularmente a PL da censura, tá aí justamente para mostrar isso, né? Ela tá sendo, assim, a queda da máscara do governo Lula, digamos assim, né? Pra quem já acompanha, já sabe qual que é a índole do... Meu Deus, meu cabelo tá horrível. Já sabe qual que é a índole do Lula, né? Já sabe o tipo de homem que ele é, a, o verdadeiro pensamento dele, como ele gosta de ser carismático, mas por dentro ele é totalmente outra coisa. E, bom, esse PL ele tem um grande problema. De forma geral, todo o contexto sobre esse PL, e mesmo, tipo, até saindo da parte dos artigos e tal, das emendas, todo o contexto dele tem um grande problema. Porque ele é um projeto de lei extremamente vago. Ele é extremamente interpretativo. Quando você olha ele, você lê ele, você, você vê que dá margem para o juiz interpretar essa lei da forma que ele quiser. Se você quiser, eu vou deixar esse, com certeza eu vou deixar o link na descrição se você quiser ler a PL. Isso já nos primeiros artigos. Você consegue identificar isso. Não sei se o Orlando vai mudar isso agora que meio que não passou para frente. Foi pedido requerimento para mudança das emendas, né? Ahn, mas tem um grande perigo nessa PL. Porque o Estado dá poder pro Estado simplesmente determinar que é o que não é verdade. Ele vai ler e falar, tá bom, na minha concepção, não é que esteja escrito aqui, mas na minha concepção você cometeu um crime. Porque sim, eu não tenho que te provar nada. Basicamente isso. O que vai acontecer. Basicamente isso o que tá escrito. Você pode só falar que a imagem que você postou é uma imagem de discurso de ódio
te dá uma multa de 10 mil, 50 mil e dane-se. Ou mesmo te prender. Cara, é muito bizarro. E o que me choca mais no que tá acontecendo é que não necessariamente essa APL precisa ser aprovada para isso acontecer. Porque já tá acontecendo. Você olha o que tá acontecendo com o Telegram, com o Google, com o Twitter, ou mesmo com influenciadores no geral, tá tudo sendo perseguido. E sem qualquer prova de crime. O Google e o Telegram foram obrigados a retirar uma mensagem porque foram acusados de espalhar fake news. Mas eles só falaram exatamente o que está escrito no projeto de lei. Uma censura clara, sim, nítida. O que o Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes têm feito. Sendo perseguidos sem qualquer piedade, cara. Apenas por mostrarem os fatos sobre a PL, ou mesmo, assim, darem sua opinião sobre ela. Cara, se você vê uma empresa de reprodução de notícia, reprodução de mídia, a empresa de comunicação falando dos perigos dessa PL, cara, é porque o bagulho é grotesco. Sabe, é um negócio assim, nível Coreia do Norte. Pra gerar tanta preocupação assim. Pra uma empresa gigantesca, bilionária, se preocupar com esse tipo de projeto de lei, é porque realmente tem algo muito errado. Não é só interesse. E a Google ela podia estar fazendo muitas outras coisas. Tem tantas leis que ela podia interferir também se ela quisesse. Mas essa PL da censura, ela é realmente desastrosa, cara. Ela não beneficia ninguém. Ninguém, nenhuma empresa, a não ser aquelas que já são pagas pelo Estado. No geral, são TVs abertas. Mas isso aí não é novidade alguma. Então, pensa. ahn, essas empresas elas estão enfrentando um governo que ele já está trazendo sinais de censura. E essas empresas elas sabem disso, elas sabem dos riscos, elas estão arriscando a própria pele pra te avisar, cara, não cai nesse bagulho. Pagando milhões por dia por causa dessa PL. Porque realmente é algo que infringe toda a sua liberdade. Tá tirando toda a sua liberdade de expressão. Tirando toda a liberdade de imprensa. E essas empresas, elas, entre aspas, estão se sacrificando, porque elas têm muito dinheiro, então não é bem um sacrifício. Mas de qualquer forma, elas estão cedendo o tempo delas, os recursos delas, pra te avisar, cara, essa PL vai acabar com a sua liberdade. E isso é um fato. É, é óbvio, é nítido. Isso já tem acontecido. Flávio Dino e Alexandre de Moraes já têm mostrado o quão autoritários eles são. Criminosos. Eu tive que falar, criminosos. São atitudes criminosas que eles estão fazendo.
complicado, cara, porque dá a impressão que se essa PL passar ou não no Congresso, que é um representante do povo, né? Que é onde se localiza a casa legislativa, onde são escolhidas as leis ou não, mesmo se essa PL não passar, eles vão falar, não vai passar? Dane-se. Porque quem manda aqui de verdade sou eu. Eu acho que é isso que passa na cabeça do Alexandre de Moraes. Ou no STF em geral, porque até mesmo o STF tem resolvido ficar legislando nos últimos tempos. Autoritarismo puro, cara. Uma ditadura. Como é que eles falam? Ditadura do Supremo Tribunal Federal. É isso que tá acontecendo. Não quero dar uma de monarca aqui, tá ligado? Uma de louco. Eu gosto do monarca, gosto. Ele fala bosta? Fala. Mas, cara, ele tava certo. Já começou. Eles não precisam de um projeto de lei pra instaurar a censura. Eles já estão fazendo isso agora. A desculpa da PL é só pra mostrar que, entre aspas, o povo apoia. Só que se você olhar, os dados eles são muito engraçados. Cara, mais de 70% das pessoas que votaram no site da Câmara sobre essa PL, no total são 22 mil pessoas, votaram contra a PL. São 246 deputados que estão contra essa PL. E são 257 votos para gerar maioria absoluta. Então, né? Dá para mostrar a indignação do povo frente a esse tipo de atitude. E o que me revolta mais é que a gente tem. Vou pegar aqui nos meus dados. 46 senadores que são da oposição. Do governo Lula, né? Assim, oposição mais ou menos. Eles fazem parte, se eu não me engano, do PL, do PP, do Podemos, Republicanos, Partido Novo. Tinha mais um partido, não consigo lembrar agora. Por que nenhum desses senadores. Barulho. Por que nenhum desses senadores tá correndo atrás disso? Tá correndo atrás de denunciar essas atitudes de abuso de poder, porque esse é o termo, abuso de poder do Alexandre de Moraes. De abuso de poder do ministro Flávio Dino. Que, aliás, já ficou nítido que o Flávio Dino não é um dos melhores ministros, né? Tem muita coisa aí por trás, nas costas dele, que tem que ser investigado aí. Então por que que nenhum desses senadores que se dizem tão patriotas assim tem corrido atrás? É medo? Sei lá, algum esquema de negociação? Estão esperando um novo mensalão? Eu falando nisso, as pessoas elas estão cantando vitória, né? E o projeto não foi pra frente, que ele vai ser reavaliado. Eu não quero cantar vitória agora. Eu não pretendo. Porque pra mim, mesmo que o Orlando ele vá fazer algumas mudanças, é... mostra-se uma oportunidade de um esquema de compra de votos. Como o Lula tentou fazer um dia antes do projeto de lei, enviando 10 milhões em emendas. Nada estranho isso, sim.
super normal. Então, pode acontecer muita coisa nesse meio tempo. Muita coisa mesmo. E é irônico, porque eu tinha tanta esperança no legislativo desse ano, mas tanta esperança, cara. E, cara, a decepção ela só tem aumentado. Sério, são assim, pouquíssimos parlamentares que eu posso dizer que de fato fazem diferença. Pouquíssimos. E essa baixa força é o que mais me causa medo. Porque se eles não conseguirem resolver, eu não acho que a gente vai conseguir. Não consigo ver mais o Brasil com o tipo de força que teve no impeachment da Dilma. Na minha sincera opinião. Cara, eu oro para que o Brasil acorde diante dessas coisas. Para que o Brasil venha de fato reconhecer a liberdade que está em jogo. A gente já é um dos países mais tributados do mundo. E o Lula só tende a aumentar esses impostos. Tá criando cada vez mais impostos. A gente tem o maior livro de tributação do mundo, cara. É um bagulho assim que pesa toneladas escrito. É ridículo de ver. Você não consegue nem você não consegue nem a liberdade de expressão. Você não consegue a liberdade financeira. Cada vez mais estão querendo restringir o seu lugar de fala. Cada vez mais você tem menos poder para você questionar políticos, né? Porque se você falar mal de político, ou eles te dão uma nota de censura, ou te dão uma multa. Porque assim funciona. Você paga impostos, né? Eles recebem esses impostos, o dinheiro deles, os benefícios, vem tudo do seu imposto. E eles não querem que você cobre as atitudes deles. Cara, a democracia que a gente vive não é uma verdadeira democracia. Nem mesmo uma democracia representativa. Mas uma elite ridícula e velha que só tem crescido. Lula, ele pode não ter todo o poder na Câmara hoje em dia. Mas ele vai buscar. E ele vai tentar fazer a voz das pessoas diminuir. Pode se parecer muito carismático. Fato. Eu não nego que ele fala muito bem. Mas as verdadeiras intenções do Lula, quando você lê o projeto de governo dele, quando você vê ele tentando negociar com a Argentina, ou falando bem de ah, presidentes que estão instaurando ditadura em seus países, você vê que a sede do Lula, na verdade, é simplesmente por poder. E se ele calar o povo, ele pode fazer o que ele bem quiser. Porque a população ela já é desarmada com armas de fogo, né? A gente não tem esse direito. Então, se a gente for desarmado das nossas próprias palavras, o que vai sobrar?
o que me garante que essa PL vai apenas punir as verdadeiras fake news? O que me garante que essa PL não vai derrubar o meu canal no YouTube apenas por eu ser um membro de oposição? Porque todos esses tipos de países. Eu sei que o vídeo tá longo, tá? É que eu preciso muito falar isso. Os tipos de países que restringem, que tem esse tipo de restrição da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, todos eles, não tem um que não faça isso. Todos eles ou perseguem a oposição, ou deixam a oposição existindo para parecer que é uma democracia. Que é no caso da Rússia. A Rússia lá tem seus partidos, mas quando você vê de fato as eleições, os dados são bem estranhos. Então tem muita coisa em jogo, cara. Esse PL das fake news, ele é só o começo. Só que ele é uma base tão firme que se ele for aprovado, já vai ser um grande baque na sociedade. É muito chato ter que fazer esse tipo de vídeo. É muito chato ter que passar por toda essa situação no Brasil. Porque dá a impressão que o Brasil nunca deu certo. E olhando a história, de fato, o Brasil nunca deu certo. A gente sempre foi os mais atrasados. E parece que querem permanecer com isso. Não sei porquê, cara. Não sei qual que é o problema de fazer um país de fato desenvolver. Talvez seja porque se um país de fato se desenvolva, um país de fato gere educação, gere pesquisa, gere tecnologia, se o país ficar inteligente, essa elite política não vai conseguir mais governar. É complicado, cara. É muito complicado. Então, a gente fica refém desses tipos de governantes. A gente fica refém do Lula, que já mandou, né, uma vez um jornalista embora do Brasil. A gente tá refém do Flávio Dino, que para ele o Estado tem que regular mesmo, até mesmo a família. Isso é fala do próprio Flávio Dino. A gente tá refém do Alexandre de Moraes, que é o ser mais autoritário que a gente tem no Brasil, o cara que mais abusa do próprio poder. E parece que não tem quem nos salve. Porque a gente parece que tá diante de uma falsa oposição. Porque a oposição só vai ser beneficente para eles quando eles pararem de receber mordomias. Então, se eles não vão fazer algo, faça, faça você. Um pedido sincero, cara. Faz você. Cara, vai no site da Câmara dos Deputados. Vai no site do Senado. Lá você encontra todos os tipos de contatos que você pode ter com os deputados e com os senadores. Qualquer parlamentar que você quiser. Pressiona. Cobra. Você não precisa xingar. Não tem que xingar. Apresente as evidências, apresente os fatos, apresente o que está acontecendo com o seu país, com o seu estado, com a sua cidade. Cara, evidencie. Mostre a sua indignação com tais acontecimentos.
Não fica calado. A gente tá, cara, na era onde você pega isso aqui, ó. Você manda mensagem pro outro lado do mundo, cara. Então você pode se mexer. Sentado você consegue fazer muita coisa. Então, cara, não permita que esse tipo de governo se instaure cada vez mais no Brasil. Não permita que nenhum presidente, nenhum deputado, nenhum senador, governador, nenhum ministro do STF imponha esse abuso de autoridade sobre você. Manifeste, tá bom, cara? Sinceramente, tem que dar a sua voz. A sua liberdade, ela tá em risco.